Vamos para mais um capítulo do nosso livro A Volta da Mulher ao Lar, a maior arma contra o diabo. Já estamos no 5º capítulo, querida mulher, com o título Faça parte das que dizem sim. Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Esse texto está em Atos 9, de 1 a 3. Há uma unção de escolha sobre as mulheres desta geração e está se movendo muito rápido. E como reconhecer se estou sendo acolhida? Não se espante com a resposta, mas se você, como Saulo, está indo numa direção de morte e se está sentindo algum desses sintomas a seguir, saiba, você também é uma delas. Você está sendo tentada a se suicidar? Você está sendo tentada a largar a sua família? Você está sendo testada a desistir? Você está sendo tentada a mudar de sexo? Você está sendo tentada a ir para um prostíbulo? Você está sendo tentada a abortar uma criança? Ou simplesmente você é tentada a não mais cumprir com os teus ofícios de esposa, os teus ofícios de mãe? Algo simples que leva a algo grande. Eu te digo, pare agora. Não se mate, não desista da sua família, não mude de sexo, não vá para um prostíbulo, não mate esta criança, você é uma escolhida por Deus. É simples te responder. Se tomar estas atitudes, será paralisada no mundo espiritual. E é isto que o diabo quer. Entendeu bem, querida mulher? Se tomar estas atitudes, será paralisada no mundo espiritual, e é isso que o diabo quer. Porque ele sabe que você dará muito prejuízo se disser sim a Deus. Paulo, depois deste dia, narrado pela palavra, foi responsável só na época por 77 mil pessoas conhecerem a verdade do Evangelho. Então não paralise, mulher. Não permita que o inimigo te paralise com as tentações. Deus sempre me diz no coração: se creres, sua fé pode mudar o destino do mundo. E esta frase Jesus disse a Santa Faustina, e eu creio também nesta frase. Se creres, sua fé pode mudar o destino do mundo. Se eu crer, a minha fé pode mudar o destino da minha casa, o destino da minha família, se eu crer. Se eu crer, eu não fico paralisada nas ciladas do inimigo. Há milênios, mulheres se levantam para fazer a diferença. Conheça mais sobre essas guerreiras em defesa da fé na Bíblia. Abigail, mulher que ao ver a desgraça se aproximar de sua casa, se antecipou. Apressou-se então Abigail e tomaram 200 pães, 2 odres de vinho, 5 cordeiros preparados e 5 medidas de grãos seco torrados, 100 tortas de uvas secas, 200 de figos secos, colocou tudo em cima do jumento. Esse pequeno trecho está em 1 Samuel 25 a 18. Mova-se, antecipe-se, desperte-se. É Deus quem fala, faça a diferença. Perceba, é hora, creia na salvação de seus amados. Não pense 2 vezes. Pegue tudo o que tem, como Abigail.
Junte todas as suas forças e permita que a palavra de Deus, que está a seu favor, seja a autoridade final. E leia esse trecho lá na tua palavra, medite. Veja o que Deus vai falar em seu coração. É tarde para pedir uma anestesia. Abigail, uma mulher digna de termos como exemplo, e com certeza é de muita valia que você leia todo o capítulo 25 de Samuel e conheça toda a história desta mulher. Existem mulheres que sofreram e venceram na palavra de Deus. Observe a história dela. Com certeza se parece muito com a nossa. Seu marido, Nabal, diz a palavra, era um homem muito rico, mas muito grosseiro e mau. O rei Davi estava passando por suas terras e pediu acolhimento a Nabal. Mas ele perguntou quem é Davi e ignorou o rei. Mas Abigail, uma mulher inteligente e formosa, sendo avisada da reação do seu esposo, se antecipou. Abigail foi instrumento de Deus para que o rei não viesse a pecar e derramar sangue do seu marido e seus criados. Ela agiu rápido como uma leoa, que sabe quando sua casa precisa ser defendida. Ela vai ao encontro de Davi, mas não vai de mãos vazias. A mulher da geração Judite, uma guardiã do lar, sempre tem guardado a provisão espiritual para os dias maus. Abigail pede que toda a culpa do marido recaia sobre ela e se humilha. Esta atitude nos lembra Jesus, pois ele foi diante de Deus Pai, se dispondo a assumir toda a nossa miséria e alcançou para nós misericórdia do Pai. Nós mulheres precisamos primeiro saber quantas e quais são as brechas de nossa família, para que quando o diabo querer usar alguma, corramos ao encontro do Rei Jesus pedindo misericórdia. O que você está enxergando se aproximar de seus filhos? Pense, mulher. O que você está sentindo? Vá ao encontro com as armas da oração. A tempestade se aproxima de sua vida? Você tem um marido parecido com o de Abigail? Em muitos casos, parecido com o marido da Abigail. Seja uma mulher que acredita que você vale a vida de um Deus. Seja a mulher que acredita que você vale a vida de um Deus. Esta é a postura que deve ser assumida por você. Deus está contigo. Lembre-se das promessas que estão em Romanos 4:21. Deus é fiel e gosta de impulsionar uma alma valente. Deus deseja filhos com sua ousadia. Se Ele depositou na sua alma o próprio Espírito Santo, a fé carismática move do céu para a terra graças em abundância. Mas eu te digo uma coisa, Deus enxerga uma fé fogo de palha. De fato, Ele sabe quando suas intenções são fraudulentas e não vai dar em nada a sua empolgação. Eu às vezes noto na minha alma e em pessoas à minha volta uma visão de um Deus pequeno. Minimizamos o poder de Deus. Minimizamos a sua misericórdia. Eu te peço, não faça mais isso. Ele é poderoso, Ele é misericordioso sim. Ele nunca te abandonou. É mentira do diabo e de algumas pessoas ignorantes na fé, que muitas vezes nos rodeiam e nos dizem que Deus é incapaz de amar uma alma pecadora. Rejeite isso e se humilhe diante de Deus e ganhe a paz para sua casa. Faça uma oração de entrega. Vai, disse, com essa força que tens, e livra Israel dos medianitas. Porventura não sou eu que te envio? Esse trecho está em Juízes 6:14, que vou repetir para você. Vai, disse,
com essa força que tens, e livra Israel dos medianitas. Porventura não sou eu que te envio? A nossa fé precisa estar mais naquele que nos enviou a salvar a nossa família, a ir de encontro para levantar a nossa família, do que em nós mesmos. Não é em mim que eu preciso ter fé, na minha força, na minha sabedoria, mas naquele que me enviou. A viúva de Serepta, quando parece que estamos usando nossos últimos recursos, Deus manifesta seu poder. Pela vida de Deus, respondeu a mulher, não tenho pão cozido, só tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de óleo na ânfora. Estava justamente apanhando 2 pedaços de lenha para preparar este resto para mim e meu filho, a fim de que comamos e depois morreremos. Reis 17:12. Como Deus usou viúvas no seu projeto de salvação, como Deus usou pessoas fora do padrão. Serepta era uma pequena cidade costeira, fora das fronteiras de Israel, e era governada por pagãos. Por toda a região, no reinado de Acabe, houve uma grande seca por 3 anos e 6 meses. Nenhuma gota sequer de água caiu do céu. Esta seca fora predita pelo profeta Elias. Elias ficou em Querite, sendo sustentado pelos corvos até o riacho secar. Certo dia, Elias acorda e não vê corvos, nem comida, nem água. O riacho havia secado. Ele precisava partir. Algo novo lhe esperava. Veja a confiança. Ele precisava partir porque algo novo lhe esperava. Nós perdemos a fé por muito pouco. Quem ordena que o riacho seque é o próprio Deus, que ele aponta um novo caminho, nova direção. Levanta-te, vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma viúva que te sustente. 1 Reis 17:9. O profeta Elias vai chegar à casa desta mulher quando ela resolve usar seus últimos recursos. É assustador meditar sobre a escassez da fé e de esperança e de conhecimento das maravilhas de Deus. Famílias inteiras que já estão à beira de usar suas últimas forças. Quantas vezes pensamos, esta é a última vez, esta é a última tentativa. Mulher, quanto sabemos pouco da palavra de Deus, quanto sabemos pouco do próprio Deus. Neste encontro, você vai experimentar o mesmo que esta viúva. A graça de chegar alguém que lhe diga que não ter medo, para não ter medo de usar seus últimos recursos para o Senhor. Não para si próprios. Muitas vezes, quando acompanhamos irmãos no aconselhamento, sinto o apelo de Deus, solicitando seu punhado de farinha e seu pouco óleo. Na maioria das vezes não tenho a felicidade de Elias. O que recebo é uma resposta do tipo: preciso cuidar de algumas coisas ainda. Sinto não ser a hora. Tenho observado muitas pessoas que há anos dizem não a Deus. Continuam em grandes sofrimentos, pessoas tristes, labutando no deserto. Você deseja 3 anos de abundância em sua casa? E o que você tem feito com os convites amorosos que ele te faz? Se ele desejasse ficar na sua casa e se fartar do seu punhado de farinha e seu pouco óleo, meu Senhor, você se considera alguém sem dom, sem talento? A viúva de Serepta não esperava mais um milagre, mas quando chegou não recusou, mesmo que as condições pediam um novo nível de fé. Mulher, que alegria quando podemos anunciar uma boa notícia como esta. A seca acabou, a miséria acabou, mas só basta me dar o que você tem. Opa! Esse dar o que você tem nos custa medo.
Mas a promessa hoje é: se assim fizer, não acabará mais o que repartir com o Senhor. O que você fizer fará com que não acabe mais a graça de Deus na sua vida. Elias replicou: não temas, volta, faz como disseste, mas prepara-me antes com isso um pãozinho e traz para mim. Depois prepararás o resto para ti e teu filho, porque eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha que está na panela não se acabará, e a ânfora de azeite não se esvaziará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. Eu já ouvi essa promessa, eu já tive essa promessa na minha vida. E abro aqui um parênteses para lhe contar. Quando eu realizei um grande trabalho, eu e meu marido, que precisava viajar para muitas regiões, e nós não tínhamos condições, mas precisava ir, já fazem muitos anos, e foi essa promessa que Jesus me fez: nunca vai faltar gasolina. Não é a minha história que eu estou contando aqui, mas eu digo para vocês, nunca faltou gasolina para ir onde Deus nos mandava. Essa história de Elias está em 1 Reis 17, 13 e 14. Hoje é a hora de respostas, coisas concretas com Deus. Você precisa acreditar que sua farinha e o seu óleo é o suficiente, com o toque poderoso de Deus, para sustentar por anos você, seu marido, seus filhos, seus pais, até que um tempo de mais abundância chegue em sua casa. Veja o quão valioso é uma mulher de fé. Almas se perdendo não faltam por aí, mas você pode responder com o que existe dentro de sua casa. Sim, tinha fome na casa da viúva, mas ela repartiu o seu pão e experimentou da abundância. Ana, atrás de grandes mulheres, se deu nossa salvação. Ana levanta-se depois de ter comido e bebido em Silo. Ana, profundamente amargurada, orou ao Senhor e fez um voto. Este voto está em 1 Samuel 1, de 9 a 11. Ana, uma das santas mulheres que fizeram parte dos dias e anos que antecederam este evento que mudou a face da terra, a nossa salvação. Existe uma palavrinha muito pequena que faz toda a diferença: sim. É o início da jornada dessas mulheres que te apresento. Antes do sim de Maria tiveram que ser conquistados outros sims, os destas santas mulheres. E antes da segunda vinda de Jesus, muitos outros sim precisavam soar neste mundo. Qual a importância do sim de Ana na salvação da humanidade? Ana foi a mãe do profeta Samuel, e este foi o que ungiu Davi, rei de Israel, do qual foi descendência de Jesus e nosso Salvador. Te pergunto, será que o nosso sim hoje é importante para que almas se salvem? Será que temos dúvida? As mulheres da Bíblia descobriram quem eram em Deus. As mulheres da Bíblia descobriram quem eram em Deus e que podiam colaborar com a salvação de um povo, de uma nação. É Deus que nos revela quem somos. E você sabe quem você é? Você é filha de Deus, Cordeiro de Cristo. Você é escolhida. Você é a igreja do Senhor. Tudo isso está na palavra de Deus, em Romanos, em Pedro, em Efésios. Deus fala na sua palavra quem você é, mulher. Precisamos lê-la mais. Você é redimida na cruz de Cristo, 1 Pedro. Você tem dom e carisma para o bem do outro, Lucas 10. Você tem um futuro, você faz parte de um sonho de Deus, Jeremias 29. Então, por que você se desmerece tanto pelas mentiras que falam de você?
ou que você mesmo tem repetido todos esses anos? Ana vivia em sua época grandes provações. Sua rival afligia-a duramente, provocando-a a murmurar contra o Senhor que a tinha feito estéril. Esse trecho está em 1 Samuel 1:6. Ana, mesmo diante da provação de sua rival, não murmurou com o Senhor. Querida mulher, Deus é o culpado de seus pecados, quedas, perdas, fracassos, de suas doenças, de suas dívidas. Muito pelo contrário, Ele pode ser a solução, se houver fé e obediência a Ele. Deus deseja que todas as mulheres se salvem. Ana fez sua parte, e você? E nós? Ana, ao chegar ao templo, encontrou um guardião chamado Eli. Ele era sacerdote, e se ele não estivesse vigiando ela, quem sabe não receberia sua graça, pois ele profetizou em sua vida: vá em paz, e o Deus de Israel lhe conceda o que ele pede. Esse trecho está em 1 Samuel 1:17. Jesus precisa de vigias que orem sem parar. A estratégia é te posicionar, mulher, como vigia diante de Deus. Leia Isaías 62, 6, 7. Se não se comprometeu ainda, se comprometa. Pegue um horário e comece a fazer parte deste exército que vai ser encontrado por Deus em vigilância. Maria Madalena, diante da cruz, se conhece os íntimos de Deus. Maria Madalena, li errado. Maria Madalena, diante da cruz se conhece o íntimo de Deus. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. João 19, 25. Decida permanecer mais tempo na presença de Jesus, mesmo que as condições não sejam muito favoráveis. Com Maria Madalena, relembramos nossa libertação da escravidão, do pecado e do diabo. Maria é a mulher que vamos meditar, onde o tema central é: diante da cruz se conhecem o íntimo de Deus. Maria Madalena deixou de lado tudo que impedia de ser íntima de Jesus. Desde seu primeiro encontro com Jesus, foi descobrindo aquilo que contribuía para ser íntima dele. Ela aprendeu uma lição importante. Se ela precisou dele para não ser apedrejada, ela precisaria dele para tudo. Ela nunca chegaria aos pés da cruz, muito menos às portas do sepulcro de Jesus, sem antes ter vivido a intimidade. Você precisa da mesma consagração a Deus para experimentar pela primeira vez a presença de Jesus, quanto para viver com ela dia após dia. Diga a si mesma: não venci todas as batalhas, mas continuo nesta guerra e estou determinada à vitória, à guerra final. Se você quiser intimidade com Jesus, esqueça a individualidade. Creio que enquanto subia o Calvário, Maria, mãe de Jesus, olhava para Maria Madalena, e ambas olhavam para João e todos olhavam para Jesus. Um encontrava forças no outro, e juntos, com Jesus, chegaram ao topo da intimidade. Não abandonar quando meu melhor amigo está sendo ultrajado. Pois se sou íntimo, eu conheço que as calúnias não são verdadeiras. Creio que pelo pouco de intimidade que tenho com Jesus, só consegui por ter tantos amigos subindo junto comigo o Calvário diário, dando espaço e lugar para a intimidade com Deus na minha vida. Um pouquinho de tempo pode fazer toda a diferença e pode te preparar para uma nova vida com Jesus. Muitos momentos gostaríamos de rezar, mas nos sentimos como árvores no inverno que ficam sem folhas, desnudas, sentindo que perdemos tempo, mas estamos nos aprontando para uma maior intimidade. A primavera virá, creia. As tribulações, adversidades, provas, vêm para nos esvaziar. Só assim Jesus pode vir e fazer morada definitiva em nossa alma, como fez
na alma de Maria Madalena. Bendito seja Deus por esta leitura, bendito seja Deus por este capítulo. E digo para você, minha irmã, para mim foi uma grande prova fazer a leitura deste capítulo. Algo me impedia. Mas hoje eu levantei decidida. Hoje eu gravo. Está aí para você. Que ele possa fazer a diferença na sua vida, principalmente te encorajando a dizer sim. Passaram-se 25 minutos. No dia 25, Maria disse sim ao anjo e a nossa salvação se aproximou de nós. Em 25 minutos eu li este capítulo. Leia a palavra de Deus e faça diferença na vida da sua família. Deus conta com você com o seu sim. Paz e bem, querida irmã.